Álvaro Santos Pereira, ex-ministro da Economia de Portugal, é o diretor do Departamento de Economia da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, OCDE, que acaba de publicar mais um Outlook. É esse o pano de fundo para a entrevista que começa agora. Bem-vindo ao Jornal Económico. Este novo relatório fala-nos muito da importância da vacinação, que seja rápida, e também alerta para a necessidade da continuação dos incentivos fiscais e das reformas estruturais. É um bom resumo ou falta algo? É um bom resumo. Nós estamos, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Acho que é sem dúvida um bom resumo, porque neste momento o que estamos a falar a nível de previsões económicas, estamos a falar principalmente da evolução da pandemia. Ou seja, nós até temos vários cenários, um cenário central em que nós claramente revemos em alta as nossas previsões para o conjunto do G20, dos países G20, e portanto estamos muito mais positivos, principalmente porque a nível temos uma vacina que está a ser bastante eficaz e que está a ser implementada em vários países do mundo. Por outro lado, temos um apoio a nível fiscal e a nível monetário que quase não tem precedentes e, portanto, isso vai ajudar bastante na recuperação económica. Por outro lado, temos também, claramente, acho que as famílias, as pessoas, as empresas adaptarem-se mais à situação difícil que nós estamos a viver atualmente e, portanto, isso faz com que tenhamos umas perspectivas económicas melhores do que estávamos à espera há uns meses atrás. Que grandes números é que devem ser relevados neste estudo? Muito resumidamente. Sim, os grandes números são, claramente, nós estamos a prever este ano que a economia mundial vai crescer por cerca de 5,5%, 5,6%, que já é uma revisão em alta bastante grande em relação ao que nós tínhamos até em dezembro, uma revisão de quase 1,5% a mais. Estamos a falar em que a zona euro vai crescer perto de 4%, 3,9% este ano. Para o ano vai ser quase a mesma coisa, portanto uma recuperação bastante grande. Temos economias como a Alemanha, a francesa, a Alemanha crescer 3%, a francesa quase 6%. A Espanha, que para nós é muito importante, prevemos que este ano vai crescer 5,7% e para o ano cerca de quase 5%, portanto estamos a falar de crescimentos bastante apreciáveis. Claro que tem a ver com a recuperação do péssimo desempenho que tivemos no ano passado, mas estamos também a falar graças a um grande pacote fiscal e também da ajuda da FED, temos a economia americana a crescer cerca de 6,5% este ano e 4% para o ano. E estamos a falar também da economia chinesa a crescer perto de 2% ao ano, a indiana a 12% e outras economias, principalmente na América Latina, também começaram a recuperar. Portanto, estamos a falar em números positivos, que é ótimo dizer que são números positivos, que ainda há muito poucos meses nós estávamos a falar em números muito negativos, numa recessão sem precedentes. Portanto, finalmente a economia começa a recuperar, obviamente, começamos a ver a luz ao fundo do túnel. Falou precisamente do caso chinês, que foi a única economia que não caiu em 2019, e juntamente com a indiana são aquelas que têm o maior crescimento expectado para os próximos anos. A minha pergunta é esta: os direitos sociais europeus jogam contra a economia? Não, eu acho que isso não tem a ver muito com essa questão. Portanto, é natural que a China e a Índia e os países menos desenvolvidos cresçam mais que os países desenvolvidos. Portanto, isso nós sabemos, a ciência económica prova isso há muito tempo, é uma questão de convergência. Quando as economias estão mais ricas, tendem a crescer menos do que as economias mais pobres. Mas neste caso, nem estamos a falar muita diferença, não é? Portanto, a chinesa vai crescer um pouco mais que a economia americana, mas a nível per capita essa diferença não vai ser tão grande. A economia europeia vai crescer um pouco menos, acho que é mais fácil comparar a economia europeia com a economia americana, e aí estamos a falar, claro, uma diferença, pessoalmente ainda apreciável, principalmente em relação à Alemanha e aos Estados Unidos. E isso tem a ver principalmente, primeiro, nós pensamos que a vacinação está a correr melhor, certamente, e mais rapidamente nos Estados Unidos do que na Europa, e por outro lado temos estímulos fiscais muitíssimo apreciáveis. O pacote da administração Biden, se pensa que vai ser aprovada finalmente pelo Congresso esta semana,
estamos a falar num pacote de cerca de 8% do PIB, não é? Portanto, pacotes financeiros, fiscais muito fortes, com apoios para as famílias muito fortes. Portanto, a grande questão não é muito comparar o que é que se passa com o modelo europeu ao modelo chinês, para mim é mais comparar porque é que a Europa continua a crescer menos que os Estados Unidos, não é? E eu acho que isso é uma questão mais relevante neste momento. Claro que... Já agora faço-lhe essa pergunta. Da economia europeia e economia americana? Exatamente. Eu acho que tem a ver um pouco... a Europa continua às vezes não preocupada em ter a completar algumas das etapas que são precisas para ser mais competitiva em relação aos Estados Unidos e tornar-se mais dinâmica ao nível de empreendedorismo. Ou seja, eu nunca me esqueço algo quando estava no governo, uma vez tive um evento com o primeiro-ministro na altura da Finlândia e estávamos junto de jovens finlandeses e portugueses a perguntar o que é que eles queriam fazer, eram altamente empreendedores e, portanto, que tinham as suas próprias empresas e qual eram os sonhos deles. E eu lembro que uma empresa bastante bem-sucedida, perguntámos-lhe, então o que é que você pensa fazer com a sua empresa? E ele disse, o que eu gostava era que a minha empresa crescesse muito para depois vendermos aos americanos ou aos chineses. E eu pensei, bem, isso é o grande problema que nós temos na Europa, um dos grandes problemas que nós temos na Europa. Ou seja, nós temos que criar as nossas empresas, não ter um espírito de empreendedorismo e dar-lhes, proporcionar-nos as condições para elas ficarem na Europa. Claro, empresas globais é o que nós queremos, mas empresas, se possível, que fiquem na Europa. E eu acho que um dos grandes problemas que temos na Europa é que ainda não somos competitivos, ainda não somos empreendedores, ainda não proporcionamos aos nossos empreendedores as condições que ainda têm ou que encontram noutros países, especialmente nos Estados Unidos da Europa, nos Estados Unidos da América. E eu acho que isso é algo que tem que ser resolvido nos próximos anos para melhorar a competitividade da economia europeia e principalmente tornarmos a economia europeia mais inovadora e mais empreendedora. Quais são as perspectivas da OCDE para a inflação da zona euro? Os receios de alguns investidores e analistas podem vir a concretizar-se? Nós não temos previsões nestas previsões que lançamos agora, não temos detalhadamente as previsões para a inflação para a Europa, mas o que podemos dizer é que nós não prevemos que o fenómeno da inflação seja muito grave ou duradouro. Ou seja, nós pensamos que claramente vai haver, e está a acontecer, um aumento de pressões dos custos. Por exemplo, os custos dos contentores a nível global estão a aumentar, o custo do petróleo e das matérias-primas está a aumentar, mas pensamos que neste momento, porque existe ainda muita gente está ou desempregada ou está subempregada, portanto, há pouca pressão no mercado de trabalho, por um lado, e por outro lado, este foi um choque também do rendimento e nós pensamos que o que vai acontecer é que neste momento as pressões inflacionistas não são fortes o suficientes para que a inflação neste momento se torne permanente. Estamos mais preocupados até em parte com o que se possa acontecer nos Estados Unidos do que na Europa. Mesmo nos Estados Unidos não estamos demasiado preocupados. Se nos próximos tempos, obviamente, os estímulos monetários e financeiros e fiscais se mantiverem, ao mesmo tempo que as pressões das matérias-primas se mantiverem e houver um bocado mais pressão do mercado de trabalho, então sim, certamente podemos nos preocupar um bocado mais. Eu claramente não acredito que a inflação esteja morta, eu nunca pensei que isso se passasse. Não quer dizer que vamos ter aí um aumento de inflação brutal, mas apesar de existir, obviamente, há algum risco de aumento de inflação. Começou por me dizer que estes números eram melhores do que se esperavam. Não sei se foram essas palavras, mas foi assim que eu interpretei. Isto quer dizer que este segundo confinamento global europeu foi menos severo para a economia? Isso claramente. Aliás, nós temos indicadores de atividade e de mobilidade e que mostram muito claramente que o confinamento de março e abril foi muito mais penoso para a economia do que foi o confinamento em algumas economias a partir de outubro, novembro e o confinamento, por exemplo, na economia portuguesa a partir de dezembro, janeiro, não é? Claramente o confinamento nas economias europeias e também na americana atualmente tem tido menos de metade do valor do impacto que teve em março ou abril de 2020. E porquê? Porque, primeiro,
os próprios governos acho que adaptaram um pouco as suas medidas, mas principalmente as pessoas e as empresas habituaram-se um pouco e acostumaram-se, adaptaram-se às regras do confinamento. E, portanto, claramente o confinamento não é, todos nós sentimos acho que isso no nosso dia-a-dia um pouco, mas as próprias empresas também acham isso, o confinamento não é tão restritivo como foi certamente em março e abril de 2020. Esta próxima pergunta é menos dirigida ao técnico da OCDE e mais ao académico. A maior parte dos portugueses, é nesse sentido, a maior parte dos portugueses que não acompanham a economia perdem-se entre os números europeus e nacionais do ponto de vista governamental, partidário, os estudos periódicos estão sempre a sair, alguns são vistos em termos absolutos, outros em termos relativos, compara-se com o homólogo, não se compara. A minha pergunta é, como é que se pode resumir a um português sem muita formação económica ou financeira o atual estado da economia portuguesa? Eu acho que, para resumir, primeiro estamos a passar uma crise, todos nós sentimos que é uma crise grave, não é? Portanto, uma crise como já não víamos há algum tempo, quer na Europa, quer em Portugal. Não, apesar desta crise ser a mais grave dos últimos anos, porventura das últimas décadas, certamente a nível global das últimas décadas, o impacto no emprego e mesmo nas insolvências é muito menor do que é habitual. Isso está a acontecer por uma simples razão, porque como este foi um choque tão diferente do normal, os governos decidiram que precisavam de atuar rapidamente para apoiar as famílias e apoiar as empresas. E graças a esse apoio governamental, a nível e dos bancos centrais também, o impacto desta grande crise não está a ser sentir de uma forma tão grande como seria expectável, quer no emprego, quer ao nível de insolvências. Isto não quer dizer que não estejamos a falar de uma crise muito grave. Estamos, porque está a afetar desproporcionalmente alguns setores das populações que são os mais vulneráveis. Ou seja, para muita gente que pode neste momento fazer teletrabalho, que pode ter os filhos em casa enquanto está a teletrabalhar, o impacto é grande, mas é menor do que para aquelas pessoas em que têm que trabalhar fisicamente ou que perderam os seus empregos. Portugal nem tem muitos trabalhadores informais, mas em muitas economias do mundo a informalidade é muito grande e, portanto, essas pessoas perderam os seus empregos, estão em grandes dificuldades. Por outro lado, estamos a falar das pessoas que têm menos qualificações, foram muito afetadas. Portanto, em todo o mundo nós tivemos milhões de novos desempregados, dos trabalhadores menos qualificados. E depois outros dois grupos que foram muito afetados. Primeiro, as mulheres, quase em todos os países, com uma ou duas exceções, mas quase em todos os países as mulheres perderam muito mais, houve muito mais perda de emprego a nível das mulheres do que dos homens. E por outro lado, dos jovens. Os jovens que são a nível sanitário dos menos afetados são os que a nível social e a nível económico estão a ser os mais afetados. E a nível da educação também, não é? E portanto, o impacto ao nível do emprego está a ser brutal para todos esses grupos. E, portanto, se queremos explicar um pouco como é que podemos explicar isto para não economistas, no fundo estamos a falar na maior crise, certamente, das últimas décadas, só que vamos ter um legado desta crise que vai permanecer durante bastante tempo, principalmente para os trabalhadores mais vulneráveis e para os grupos mais vulneráveis. Portanto, não devemos estar à espera de uma retoma rápida. Vamos lá ver, as previsões da economia da OCDE mostram um pouco que a retoma vai acontecer claramente. Agora, a retoma... Alguns entre o final deste ano e o próximo ano. Portanto, a partir mais ou menos do final do segundo trimestre, o verão, no fundo, quando tivermos um número de pessoas já vacinadas e uma porcentagem de pessoas já vacinadas bastante apreciável, quando, no fundo, começarmos a ter mais confiança dos agentes económicos, isso vai acontecer. Isso vai acontecer por vários motivos, não só pelos estímulos dos governos, das políticas dos governos, mas tem a ver também com um fenómeno interessante que aconteceu nos últimos tempos, que foi o aumento das poupanças em todos os países, inclusive em Portugal. Portanto, em todos os países nós vimos um aumento da poupança bastante apreciável. Agora, isso teve a ver, foi diferente em relação às famílias e em relação às empresas. As famílias aumentou, a poupança das famílias aumentou, mas isso também tem a ver um pouco com a condição económica das pessoas. Ou seja, as famílias mais abastadas, mesmo da classe média, ou as pessoas que puderam continuar a trabalhar em teletrabalho, conseguiram
porventura, aumentar as suas poupanças. Por outro lado, temos os tais trabalhadores informais, os jovens, algumas mulheres, temos todos esses grupos perderam rendimentos. E, portanto, se ao nível global as nossas poupanças aumentaram, houve grupos que perderam. E o que vai acontecer é que, muito provavelmente, na recuperação económica, essas poupanças podem ser canalizadas para consumo, ou seja, vamos ter um aumento do consumo quase certeza quando a economia começar a recuperar, mas vamos ter uma divergência muito grande, ou seja, quem poupou foram principalmente os mais ricos, os mais abastados, ou as pessoas que puderam ir da classe média para teletrabalho, e por outro lado, os grupos mais vulneráveis ou perderam o emprego ou obviamente não conseguiram aumentar a poupança porque não havia grandes reservas lá. E, portanto, é bem provável que vamos ter um aumento do consumo, principalmente ao nível da classe média, ao nível das classes mais abastadas, não provavelmente dos trabalhadores, obviamente, que perderam o emprego ou que estão em dificuldades, não é? E, portanto, vamos ter essa divergência nos próximos tempos que vai certamente ter algum impacto também social. No caso português, sendo que o turismo é uma das nossas principais atividades exportadoras, digamos assim, esse quadro que acabou de descrever pode ser bom para nós? Bom para nós no sentido que vamos ter muita gente que, eu acho que a nível do turismo vai recuperar, muita parte do nosso turismo vai recuperar, tudo depende da vacinação e tudo depende se vamos ter novas estirpes, novas variantes do vírus, obviamente esperemos bem que não, mas se tudo correr pelo melhor, num cenário bom, claramente, aliás já estamos a ver isso, as reservas dos turistas já começam a aparecer, não é? Isso não quer dizer que toda a gente que está no setor do turismo ou que estava do turismo ou que estava numa situação bastante boa antes da crise, não quer dizer que todas essas empresas, todas as pessoas vão estar novamente a desfrutar de uma expansão bastante apreciável, porque houve muita gente que infelizmente, quer no setor da restauração, quer no setor da hotelaria, quer noutros setores ligados ao turismo e à cultura, pessoas que, infelizmente, tiveram que sair, deixar os seus negócios, não é? Portanto, não tinham ou as poupanças ou reservas necessárias e, quase certeza absoluta, quando os apoios governamentais acabarem, muitas dessas empresas vão, infelizmente, cair em insolvência ou em bancarrota. E, portanto, eu espero bem e estou convencido que o turismo vai recuperar até de uma forma bastante forte. É muito provável que se conseguimos ter uma vacinação bastante abrangente, que eu acho que aí essa é a grande questão, se a vacinação correr melhor do que está a correr até agora e for administrada a maior parte da população, penso que as pessoas que pouparam, as pessoas que neste momento estão sedosas para conseguir desfrutar de um bom restaurante, de uma boa viagem, eu acho que isso vai acontecer. E, portanto, vai haver grande parte do setor do turismo que vai recuperar, isso certamente vai acontecer. Isso não quer dizer que vai haver uma recuperação total do setor, nós esperamos, e a OCDE estima, isso ainda vai durar alguns meses, se não alguns anos, até conseguirmos recuperar totalmente o que foi perdido no último ano. Acabou de falar da velocidade da vacinação. A União Europeia está a vacinar mais lentamente do que os Estados Unidos, do que o Reino Unido, que saiu há pouco tempo, da União, e de Israel, por exemplo, que é talvez o caso de mais sucesso no mundo. É crítico deste processo e já agora, numa outra dimensão, há quem pense que a questão das vacinas também se tornou num caso de geopolítica, sobretudo em relação às vacinas russas e chinesa. Como é que olha para este pano de fundo da vacinação? Claro que claramente para mim o exemplo a seguir é Israel, isso é óbvio, não é? Porque Israel está tão mais à frente de todos os outros países que claramente é o exemplo a seguir em muitos aspectos. Repare, hoje Israel está a abrir a sua economia. Neste momento eles estão a abrir não só restaurantes, como estão a abrir todas as atividades culturais por todo o país. Isto está a acontecer porque já tem mais de 50% da população vacinada. E tencionam no próximo mês, aliás, ter todos os adultos vacinados. Quando isso se passa, e sabendo que a eficácia, os dados que nós temos tido de Israel e de outros países, mas de Israel claramente, mostram que a eficácia da vacina é muito, muito grande, pelo menos nas variantes do vírus, antes das variantes inglesas e brasileiras e as outras que apareceram da África do Sul. Nós sabemos que
pelo menos nas primeiras variantes, a vacina é muito eficaz. O que se passa é que as pessoas podem voltar à sua vida normal. Como aconteceu, por exemplo, na Austrália e na Nova Zelândia, que eles conseguiram voltar, fechando-se totalmente, conseguiram voltar a uma vida normal mais depressa que os outros. Agora, se nós temos países onde a vacinação está a ser muito lenta, ou outros países em que nem sequer começou, essa diferença vai fazer com que a recuperação económica vá atrás exatamente dessa vacinação lenta. Ou seja, vai haver uma grande relação e correlação entre a velocidade em que a vacinação está a acontecer e a recuperação económica. É do interesse de todos que nenhum país fique para trás. Isso é óbvio, por uma simples razão. Imaginemos que os países ricos decidem, olha, nós vamos vacinar só nós e depois lá para o ano, quando tivermos vacinas, vamos vacinar os outros. Se nós fizermos isso, estamos a incorrer num erro muito grave, aliás, como está a mostrar o que está a acontecer exatamente no Brasil e o que está a acontecer na África do Sul. Principalmente a variante da África do Sul. Nós sabemos que há 3 grandes variantes, pelo menos que muito diferentes há mutações a toda a hora, como nós sabemos, mas há 3 grandes variantes que se saiba que têm um impacto muito grande ao nível da difusão da doença e mesmo talvez na letalidade, não se sabe bem. A inglesa, que nós fomos já bastante afetados e outros países europeus foram muito afetados, que obviamente faz com que a transmissão do vírus seja mais rápida. Temos a brasileira, que pelo menos a transmissão do vírus é muito mais rápida e é possível que a letalidade também seja mais elevada. E depois temos a variante da África do Sul, que é mais preocupante, porque nós não sabemos se as nossas vacinas são totalmente eficazes com a variante da África do Sul. E, portanto, imaginemos que nós nos vacinamos todos no mundo rico, nos países mais ricos, e deixamos os países mais pobres para depois. O que é que vai acontecer? A probabilidade de surgirem novas variantes, quer seja na América Latina, quer seja na Ásia, quer seja na África, a probabilidade é muito grande. Aliás, se nós virmos os números da pandemia, nós vemos que dos lugares onde está a aumentar mais rapidamente neste momento é a África. E, portanto, se nós pensarmos que não há problema de vencermos a África depois, estamos a abrir a porta para que surjam novas variantes que possam ser em que as nossas vacinas são bem menos eficazes com essas variantes. E, portanto, nós estamos a incorrer um erro brutal e um erro dramático se nós decidirmos só vacinarmos a nós. Ou seja, nós temos que fazer o que se for possível ao nível de produção e de distribuição para que todo o mundo esteja vacinado o mais rapidamente possível. Não só Portugal e Europa e os Estados Unidos, etc., mas todo o mundo. Porque senão não vamos conseguir voltar a uma situação normal tão cedo como todos nós desejávamos, não é? Eu acho que isso é evidente. Falou há pouco da importância dos apoios orçamentais dos diversos países. Quando é que estas medidas podem e devem ser retiradas e a que ritmo? E também quanto tempo é que os países aguentarão este esforço orçamental temporário? Eu acho que tudo vai depender claramente de quanto tempo em quanto tempo vai durar a pandemia. Ou seja, nós temos, e aliás, a nossa recomendação é muito clara, nós achamos que estes apoios só deviam ser retirados, mesmo nas economias que têm dificuldades fiscais, estes apoios só devem ser retirados quando a recuperação económica estiver bem encaminhada, não é? Ou seja, retirar os apoios prematuramente pode ser altamente contraproducente e pode levar a que a própria economia volte não só à recessão, mas também possa haver uma onda de insolvências desnecessária com um aumento de desemprego bastante elevado. E, portanto, nós achamos que é muito importante, primeiro, garantir que estamos a apoiar as famílias e as empresas neste momento difíceis, é um choque que ninguém tem culpa, é um vírus, e depois, quando a economia começar a recuperar, então sim, começar a tentar canalizar os apoios, principalmente para os setores que foram mais afetados. É claro que é muito fácil dizer na teoria, vamos manter as empresas viáveis e vamos deixar os apoios para as empresas não viáveis. E eu costumo dizer às minhas equipas, isso é muito fácil dizer para a OCDE, ou para o FMI, ou para os outros todos, para as organizações internacionais, até os próprios bancos centrais. Na prática, quando se está no governo, é muito difícil fazê-lo.
E, portanto, ainda esta semana estive em contacto com um dos governos com muitíssima margem fiscal e eles estavam-me a dizer exatamente isso também. É que eles também gostariam de canalizar os apoios para as empresas viáveis, mas eles não sabem como escolher. E estamos a falar dos países mais desenvolvidos que nós temos da OCDE. Portanto, se isso se passa com alguns dos países mais desenvolvidos da OCDE, não podemos esperar que outros países vão fazer milagres. Portanto, na teoria, devemos canalizar os apoios para os setores mais afetados, para as famílias, para as empresas mais afetadas. Na prática, é muito difícil escolher quem é viável e quem não é viável, não é? Porque não se sabe o que é que vai acontecer com, por exemplo, a aceleração da digitalização que aconteceu nos últimos anos, não é? No último ano, não é? Por exemplo. Fazemos aqui uma pausa, voltaremos já a seguir para falar mais detalhadamente do caso português. Bem-vindos de volta. Álvaro Santos Pereira, olhando à distância para Portugal, acha que vamos precisar de um orçamento retificativo? Eu, sinceramente, não é algo que me preocupa muito se vamos ter o orçamento retificativo ou deixar de ter o orçamento retificativo. Isto é uma questão um pouco técnica também, não é? Tem que no fundo, ver como é que vai ser a evolução da pandemia, ver se vai ter que se reforçar algum apoio, quer ao setor da saúde, quer a outros setores, e depois decidir. Portanto, não é algo que me preocupe muito se tivermos que fazer um retificativo ou deixar de ter o retificativo. Disse há uns meses, mas enfim, essa tem sido uma preocupação recorrente da sua parte nos últimos anos, que Portugal tem de voltar a apostar em reformas estruturais que deem à nossa economia uma capacidade de crescer a níveis superiores e mais perto das taxas de crescimento que são, neste momento, normais nos países da Europa de Leste. Em que domínios é que deviam ser feitas estas reformas em Portugal? Em primeiro lugar, vamos tentar perceber porque é que precisamos de reformas. Vamos lá ver. Portugal, antes das reformas de 2011 a 2013, Portugal, durante 15 anos, cresceu a 0,5% ao ano. Não é? Portanto, quase não cresceu. E só voltámos a crescer quando decidimos fazer reformas abrangentes, quer ao nível laboral, quer ao nível do mercado de produto, quer ao nível da concorrência, etc, etc. E, obviamente, nós sabemos que em todos os países as reformas demoram sempre 1, 2, 3 anos a dar um efeito, quer no emprego, quer ao nível do produto. Mas deram um efeito e nós voltámos a crescer, não tão grande como não tanto como gostaríamos, mas voltamos a crescer a taxas que já não víamos há algum tempo e de uma forma sistemática, não é? Portanto, o que eu observo em todos os países que sigo, são mais de 50, é que os países que têm melhor desempenho económico são países que têm um estado de espírito reformista, ou seja, podemos pensar que fizemos grandes reformas, mas passado 2, 3, 4 anos é melhor voltarmos a identificar quais são as áreas que temos que fazer reformas e voltar às reformas. É isso que estamos a falar. Nós já não fazemos reformas significativas, pelo menos desde 2013. E, portanto, nós temos que pensar exatamente quais são a onda de reformas, o que é que precisamos de concentrar. Nós sabemos que há 3 grandes desafios que temos pela frente. As alterações climáticas, sabemos que é a digitalização e sabemos que é o envelhecimento da população, que é um dos fenómenos que mais nos devia preocupar e que devíamos certamente atuar, mas que quase não há diálogo e não há debate na sociedade portuguesa. E, portanto, todas essas áreas precisam de reformas para nós conseguirmos enfrentar esses mesmos desafios. Para mim, a primeira reforma a fazer, não tenho dúvidas sobre isso, já o digo há algum tempo, é no domínio do combate à corrupção e a nível da justiça. Houve reformas importantes que foram feitas em 2012, que nos ajudaram a diminuir as pendências, que nos ajudaram exatamente a agilizar parte da justiça e também ao nível do combate à corrupção. Só que, no entanto, falta muito por fazer e, pessoalmente, eu acho que, por vários motivos que podemos debater depois mais tarde, o combate contra a corrupção devia ser o combate e a prioridade número 1 para salvaguardarmos a nossa democracia, principalmente para não dar o palco que está a acontecer agora aos extremistas e à extrema-direita. Os partidos moderados deviam assumir como primeira prioridade, devia ser exatamente o combate contra a corrupção, e a justiça também não se devia contentar com o estado de coisas que está a acontecer, ou seja, não é minimamente razoável que num país avançado como Portugal nós tenhamos mega processos e processos de corrupção muito graves que nem sequer estão em julgado. E que, quando muitos deles que aconteceram há bem mais tempo,
foram a julgamento, as pessoas foram julgadas e depois passaram de recursos em recursos até morrer de velho, não é? Morrer de velho. Isso não pode acontecer. Este estado de coisas, a impunidade vigente que existe em Portugal tem que acabar. Mas isto tem a acontecer com os partidos moderados avançarem uma política anticorrupção e um quadro institucional anticorrupção muito forte. Portanto, essa é a primeira reforma que eu acho que é preciso fazer. A segunda reforma que eu acho que é fundamental fazer é a reforma da administração pública. Nós temos uma administração pública muito depauperada de recursos, em que o mérito e a evolução por mérito e a progressão por mérito nem sempre é feita, e também onde a política com P pequeno, tem ainda desempenha um papel demasiado grande. Ou seja, quando mudamos de partido, quando mudamos de governo, muitas vezes temos que mudar uma série de funcionários, de cargos dirigentes, quer sejam cargos dirigentes alto dirigentes, quer sejam dirigentes mais abaixo. E, portanto, isso tem que acabar. Tirar a política da administração pública é fundamental. Eu acho que, quando falamos em reforma da administração pública, ou que há uns tempos falámos da reforma do Estado, isso tem a ver com exatamente aumentar e dar mais poder à administração pública, retirando a política da administração pública. E eu acho que o exemplo a seguir tem que ser feito, tem que ser o exemplo da Austrália e da Nova Zelândia, em que eles exatamente fizeram isso nos anos 80 e anos 90, e temos uma administração pública nesses países muito forte, em que, se for preciso, os próprios técnicos às vezes vão contra os ministros, ou pelo menos dizem quais são as suas opiniões técnicas, e não tínhamos o mínimo de dúvida que o processo de política económica e política pública funciona muito melhor na Austrália, na Nova Zelândia, e em outros países também, do que no nosso país. Portanto, essa é a segunda reforma que eu acho que é importante fazer. Por outro lado, não tenho dúvidas também que temos que fazer reformas a nível educativo. Eu acho que, em parte, o que devíamos fazer com o programa, agora com o plano de resiliência e de recuperação, eu acho que era fundamental avançarmos de uma vez por todas no sistema dual e de aprendizagem. Nós falamos muito na reindustrialização, falamos muito de melhorar a competitividade da nossa economia, melhorar as qualificações, e depois falhamos ao nível da formação técnica. E eu acho que, para apostarmos mesmo na reindustrialização a sério, para apostarmos mesmo na melhoria das qualificações e na empregabilidade dos nossos trabalhadores, era fundamental avançarmos com um sistema dual e de aprendizagem abrangente, em que se fundisse os sistemas que neste momento são tutelados, um por o Ministério da Educação e outro pelo Ministério do Trabalho. Em quarto lugar, podemos falar de várias outras reformas, mas eu acho que há duas ou três que eu gostaria também de salientar. Eu acho que é fundamental, sabendo, a nível do investimento, como sabemos que vamos ter um impacto muito grande, quer nas contas públicas, quer nos custos com a educação, com a saúde e com a segurança social, acho que era fundamental olharmos para estas áreas novamente e, ao nível da segurança social, arranjamos estímulos para conseguir, através de uma nova reforma da segurança social, conseguirmos aumentar a poupança das famílias e das empresas. E, portanto, eu acho que que era fundamental, e seguirmos as reformas como aconteceu em países como a Dinamarca e outros nos anos 90, acho que era fundamental. Finalmente, podemos falar das outras reformas também, mas que eu acho que há muitas por onde podemos fazer. Acho que na área laboral há muito que podemos fazer também, isso podemos falar também um bocadinho mais tarde, se quiser. Mas eu acho que algo que também tem que se fazer tem que ser continuar o esforço de desburocratização e do e-government, não é? do governo eletrónico, que melhorámos muito nos últimos anos, mas ainda há muito a melhorar. E aí o exemplo a dar é o exemplo da Estónia. A Estónia, neste momento, toda a atividade governamental é feita eletronicamente. Acho que a pandemia dá-nos essa oportunidade de conseguirmos avançar e reformar, para conseguirmos exatamente tornar um país mais ágil, menos burocrático. Nós somos um país extremamente burocrático ainda, melhoramos muito, mas ainda somos muito burocráticos, e quando somos muito burocráticos abre-se a porta à corrupção novamente, abre-se a porta aos poderzinhos, abre-se a porta aos favores, abre-se a porta à cunha. Isso tem que acabar.
Se nós queremos mesmo lutar contra a corrupção, então vamos ter que fazer a burocracia também o nosso inimigo número 1, e eu acho que isso deve ser uma das reformas que deve ser continuada e reforçada nos próximos tempos. Lembro-me que aqui há uns longos meses esteve na Assembleia da República e apresentou uma agenda sua, daquilo que poderia ser um combate à corrupção. Essa é, aliás, sempre uma das suas preocupações principais cada vez que intervém no espaço público. Eu pergunto-lhe, tem visto avanços nesta área? Alguns, mas poucos. Ou seja, nós temos neste momento a teoria, já temos uma estratégia contra a corrupção. Não é ideal, mas certamente é um progresso. Agora, eu gostava de ver na prática não só a implementação e garantir que vamos implementar uma estratégia anticorrupção, como gostaria de ver na prática a própria Justiça mudar alguns dos procedimentos que tem, que não ajudam no combate a essa mesma corrupção. Como é que, não sei se pode ou se quer falar sobre isso, mas o que é que lhe pareceu o processo da nomeação do Procurador Europeu por parte de Portugal? Penso que não me cabe a mim comentar esse tema. Estava à espera dessa sua resposta. A próxima Nas minhas funções atuais, mas se não, eu comento. Com certeza. Que reflexão é que lhe merece o plano de recuperação e resiliência, cuja discussão pública terminou em Portugal há poucos dias? Eu acho que alguns aspectos do plano são interessantes. Eu aposto na ferrovia, certamente é uma boa aposta. Acho que é algo que nós devíamos ter feito já há algum tempo. Como sabe, eu também já defendo há muito tempo, principalmente a ferrovia a nível das mercadorias, e não pode ser apostar na bitola ibérica, porque vamos fazer com que a Espanha já está a nível ao pé de Barcelona e vai ligar a Madrid, estão a fazer linhas em bibitola e portanto, bitola europeia, quero dizer. Portanto, nós não podemos, neste momento existe uma ilha ferroviária a nível da Península Ibérica, não pode ser Portugal ser a ilha, não é? Portanto, nós temos que garantir, isso tem que ser diplomaticamente feito, isso tem que ser feito conjuntamente com o governo europeu, os governos europeus, mas especialmente com o governo espanhol, garantir que nós possamos escoar as nossas mercadorias, quer seja de Leixões, quer seja de Sines ou de outros lados, diretamente, exatamente para a Europa, com comboios em que possam seguir nessa tal bibitola. Portanto, eu acho que isso é fundamental. A aposta na ferrovia para passageiros também é importante. Não, a mim não me interessa muito e acho que não é interessante a questão do TGV. A mim é mais interessante garantir que, por exemplo, algo muito simples, muitas das nossas linhas não estão eletrificadas. Não é? É tão simples como isso. Nós nem sequer temos, há partes das nossas linhas em que temos que usar locomotivas que tenham acesso quer à parte sejam feitas quer a nível de combustível, quer a nível de elétrico, porque as linhas não estão todas eletrificadas. Tão básico como isto devia acontecer. E depois, repare, eu vou dar um exemplo que tem a ver um pouco com o nosso turismo. Eu gostaria de convidar aos nossos governantes que fossem apanhar o comboiozinho a Lisboa e fossem até ao Algarve. O Algarve é o nosso, como sabemos, é o nosso ex-libris a nível do turismo, não é? Ora, quem for naquele comboio, que se chama comboio, mais uma locomotora, de Lisboa até ao Algarve, eu acho que pensa que está a passar no terceiro mundo, não é? Quer ao nível de linhas, quer ao nível de comboios, é algo que é simplesmente inaceitável para um país com o nosso nível de desenvolvimento. E se nós queremos, e muitos dos nossos turistas são pessoas que gostam de andar de comboios, nos países deles e, portanto, fazem a mesma coisa em Portugal. Depois chegam a Portugal e ficam horrorizados com as condições que nós temos, quer nas carruagens, quer nas linhas. Comboios andar a 20 a hora, 30 a hora, por favor, não é? Alfas, eu acho que isso é algo que não devia acontecer. Portanto, menos de preocuparmos um bocadinho, ou devemos preocupar um bocadinho menos às vezes com o Lisboa-Porto, que há trechos do Lisboa-Porto que certamente têm que ser corrigidos e certamente seria bom que se os nossos alfas pendulares e até os intercidades andassem à velocidade máxima que lhes é permitido, mais de TGVs, mas por outro lado temos outras linhas como Porto Vigo, que é uma vergonha, e como disse Lisboa-Algarve, que é outra vergonha. Para não falar já do interior, em que continua a ser extremamente esquecido,
E se nós vemos, por exemplo, as últimas eleições, vemos exatamente que o interior está farto de ser esquecido e está farto que os nossos governantes, todos os governantes, e eu assim incluo-me também o governo onde eu estive, não é? Não têm dado tanta atenção ao interior, talvez, como devêssemos nos últimos anos, nas últimas décadas. Estamos aproximados no fim da entrevista, entre 2000 e 2018, Portugal recebeu mais de 79 mil milhões de euros de fundos europeus, valores que tinham como objetivo ajudar à convergência. Agora vai receber 61 milhões até 2027-28, portanto, se somarmos o que falta ainda da execução do PT 2020, com mais o quadro financeiro plurianual, mais a bazuca dos 13,9 mil milhões, que é apenas uma parte, tudo isto não devia ser suficiente para que a economia portuguesa pudesse neste momento estar diferente? São valores muito importantes e impressionantes. Mas, primeiro, esta não é a nossa última oportunidade. Nunca há últimas oportunidades. Segundo, se utilizarmos o dinheiro para fazer os erros, novamente os erros que cometemos no passado, quer ao nível das infraestruturas rodoviárias excessivas, quer ao nível de criar pavilhões gimnodesportivos e rotundas e coisas do género por todo o país, ou se utilizarmos os fundos comunitários para proteger alguns grupos económicos ou dar favores a alguns grupos económicos e fomentar práticas de corrupção, então é melhor não ter os fundos comunitários. Acho que só vale a pena termos esses dinheiros se esse dinheiro for utilizado exatamente para acabar com as desigualdades regionais ao nível das infraestruturas digitais, ou apostar, como disse, na ferrovia em alguns lados, ou exatamente, para mim, que devia ser a prioridade número 1, que era apostar no sistema dual e de aprendizagem e financiá-lo de forma abrangente e decisiva para que possamos voltar a reindustrializar o país. Portanto, eu penso que era importante utilizarmos esses fundos comunitários estrategicamente e não para pensar que estes fundos comunitários vão ser bons para melhorar a procura agregada ou procura dos portugueses nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. Eu gostaria que utilizássemos esses fundos comunitários para melhorar a nossa competitividade e para melhorar as qualificações dos portugueses e das portuguesas. Isso é o mais importante para mim e, acima de tudo, acho que é fundamental termos uma cultura total de transparência e integridade e, por isso mesmo, era fundamental que nestes fundos comunitários que vêm aí, que são, como disse, bastante elevados, que tivéssemos um cuidado extremo para não cometermos os mesmos erros e fomentarmos as práticas de corrupção que fomentámos num passado tão lastimável e tão recente. Temos visto diversas entidades, a última até, enfim, uma notícia de que a própria Presidência da República ia acompanhar a aplicação desses fundos, mas temos visto outras organizações, como por exemplo o Conselho Económico e Social, a prometer que também ia investigar, digamos, da forma como, se os fundos iam melhorar Portugal do ponto de vista social e económico. Toda esta, digamos, esta mobilização que se está a verificar na sociedade portuguesa para uma maior atenção à aplicação dos fundos é positiva, claro que sim, vai dizer que sim, mas reflete um pouco da desconfiança que no país existe em relação àquilo que é normalmente a utilização do dinheiro. Como é que vê isso desde Paris? Eu acho, como disse, eu acho que isso acontece porque nós sabemos o que é que se passou no passado. Nós sabemos que os fundos comunitários ajudaram-nos a investir em algumas áreas importantes e ultrapassar alguns constrangimentos a nível de infraestrutura, mas os fundos comunitários foram muitas vezes mais uma maldição do que algo que beneficiou o país. Se é para, como eu disse, se é para fomentar práticas de corrupção, práticas de favorecer este ou aquele grupo económico, se é para fazermos exatamente algumas obras que não têm utilidade nenhuma, então vale mais estarmos quietos, porque o impacto vai ser bem pior do que não termos esses fundos comunitários. Se é para investir no futuro, se é para, como eu disse, se é para investir em áreas onde nós precisamos e temos ainda
algumas falhas, não é? E precisamos melhorar, quer seja na qualificação dos portugueses, quer seja ao nível da infraestrutura. Então sim, vale a pena apostar. Mas acho que essa necessidade de transparência é fundamental, por isso mesmo seria bom que o próximo quadro comunitário de apoio fosse o mais transparente e fosse o mais íntegro da nossa história recente, que não é boa. E, portanto, é isso que é importante que aconteça. Mas também é importante que olhássemos para alguns dos bons exemplos que se passam ao nível da Europa, nessa área, para implementarmos exatamente políticas que nos protejam dessas mesmas más práticas que tivemos no passado. Duas últimas perguntas para que lhe peço respostas muito curtas. Uma tem a ver com o facto de Portugal, a dívida está a ser crescente. Ou seja, a pandemia interrompeu uma trajetória mais ou menos favorável do déficit, mas em relação à dívida ela tem ficado para trás. Como é que olha para esse problema? É, claramente, não só Portugal, mas também a Espanha, a Grécia, a Itália, todos esses países, em todos os países vemos um aumento muito grande da dívida pública. Nós estamos com níveis de dívida pública acima, neste momento, de 135% do PIB, perto de 140% do PIB. São valores que nunca tivemos na nossa história. Neste momento acho que era inevitável aumentar a dívida pública, porque nós precisávamos exatamente apoiar as empresas e as famílias nesta crise tão grave. Só que parece-me evidente, quando a economia estiver em recuperação, nós precisamos voltar à prudência fiscal, porque nós não é preciso ser uma pandemia, mas nós, por exemplo, somos um país com grave risco sísmico. Esperemos que nunca aconteça nas nossas vidas. Mas se isso acontecer, ou se acontecer outra crise financeira mundial ou outro choque qualquer, nós então vamos estar numa situação muitíssimo vulnerável. E, portanto, baixar a dívida tem que ser algo não só de justiça com as novas gerações, mas é também uma questão de prudência e boa política económica. E, portanto, tem que ser uma prioridade, não interessa quem está no governo, mas baixar a dívida tem que ser uma prioridade nos próximos anos. Eu dou só, se posso muito rapidamente, só dar um exemplo. Por exemplo, na Holanda, como eles tinham muita margem fiscal, os estímulos que eles deram não foi através de empréstimos, foi de subsídios, ou seja, deram dinheiro às pessoas e às empresas diretamente. E eles puderam fazer isso porque tinham margem fiscal. Ou seja, quando eles estiverem na recuperação vão ter maior dívida pública, mas não vão ter maior dívida das empresas. Nós não. Nós vamos ter maior dívida pública, mas como não temos margem fiscal, as empresas e as famílias também vão estar mais endividadas. Ou seja, todos nós vamos estar em contenção, em maiores dificuldades, exatamente porque começámos, antes da pandemia, já numa situação da dívida pública era demasiado elevada. Portanto, baixar a dívida pública tem que ser uma prioridade total dos próximos anos. A última pergunta mesmo. Nós, quando olhamos para a Europa a 27, vemos que o rendimento por habitante de Portugal é cada vez mais baixo. Estamos a descer na tabela e há países que vêm de baixo, como a Estónia, a Lituânia, a Eslováquia, a Eslovénia, enfim, estamos a ser ultrapassados. Não acha que esta situação devia inquietar os partidos e ser alvo de um grande acordo de regime entre os partidos que têm liderado os governos em Portugal? Primeiro devíamos perguntar porque é que esses países estão a crescer mais que nós. Eles estão a crescer mais que nós por duas razões. Primeiro, têm reformado sistematicamente nos últimos 20 anos. Têm melhorado em várias áreas e têm avançado com reformas estruturais em várias áreas nos últimos 20, 30 anos. Segundo, países como a Hungria, como a Bulgária, como a Roménia, têm uma competitividade fiscal que nós não temos. Ou seja, a Hungria está a taxar as empresas e o investimento direto estrangeiro a 9%. Nós taxamos acima de 25%. Depende se são empresas grandes ou não, mas pelo menos 22%. A Irlanda é 12,5%. A Bulgária é 10%. Ou seja, eles têm uma competitividade fiscal que nós não temos. Portanto, nós queremos voltar a crescer acima de 3%. Se nós queremos finalmente convergir mais rapidamente em relação à União Europeia e não perder, como disse, os lugares em relação aos outros países da Europa de Leste e dos Bálticos,
isso só pode ser feito através de agenda de reformas e competitividade fiscal. Não tem nada, não é nada de transcendente. Penso que seria importante, certamente, haver um acordo político nessa área, duvido que vá acontecer, mas, acima de tudo, eu acho que o que eu gostaria dos partidos debaterem a necessidade de fazermos reformas e que reformas e como é que elas deviam ser feitas nos próximos anos. Isso é que devíamos fazer e isso não estamos a fazer, é um debate que não se faz em Portugal. Nós continuamos preocupados com a espuma dos dias, continuamos preocupados com alguns fediveres que nos entretêm e, no entanto, eu vejo muito pouco pensamento estratégico em Portugal. E eu gostaria que em Portugal pensássemos estrategicamente. O que é que nós vamos fazer para que os nossos filhos não sejam obrigados a emigrar nos próximos anos, para que os nossos filhos vejam Portugal como um bom país de futuro, para que nós tenhamos também um país de futuro para todos nós e todas nós. Álvaro Santos Pereira, muito obrigado por ter vindo ao Jornal Económico. Muito obrigado.